Bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Paggioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E tenho o imenso prazer de receber aqui hoje Daniele Freitas. Daniele, prazer te receber. O prazer é todo meu. A Daniela é neuropsicopedagoga e hoje a gente vai mergulhar aí nesse mundo da maternidade, de filhos e como podemos ajudar nossos pequenos e pequenas a se desenvolver de uma forma melhor. É isso? É isso. É exatamente isso. Dani, e conta pra gente aí, como que foi o início da sua carreira? Como que despertou essa vontade? Então, Pri, eu sou professora desde sempre. Eu sou filha de uma professora, então eu cresci dentro da escola. Naquela época, minha mãe era professora da rede pública, então eram 2 turnos, era um turno de 40 horas com 2 turmas, uma turma de manhã e uma turma à tarde. Então, eu sempre estive dentro do ambiente da escola. Então eu sou uma neuropsicopedagoga, mas eu sou uma professora. Professora. Eu sou uma professora. Eu trabalho na rede pública, eu sou alfabetizadora há 27 anos. Então, eu cresci dentro da escola Ó, e há 27 anos eu alfabetizo crianças. Então, quando a gente fala em neuropsicopedagoga, antes da neuro, primeiro a tem a gente tem uma pedagoga. professora, a gente Uhum. tem uma. E, na verdade, Pri, eu sou a professora do magistério, Sério. daquele do ensino médio, que a gente fazia o Sim, magistério. magistério. Então, eu tenho magistério, eu tenho a pedagogia, eu tenho a psicopedagogia, e em cima da psicopedagogia eu tenho a neuropsicopedagogia. Neuropedagogia. Tem muita coisa Exatamente. aí. É muita coisa. Então, dentro do ambiente escolar, nós temos a professora, que ali puramente ela é Sim, pedagoga, né? E quando a gente faz uma especialização em psicopedagogia e neuropsicopedagogia, a gente já pensa num ambiente clínico ou sim. institucional. Nós temos também psicopedagogas em bancos, em hospitais. Então, hoje, a minha neuropsicopedagogia, ela é clínica. Eu sou uma psicopedagoga clínica. E como foi a sua formação nessa? O que te levou a chegar à neuropsicopedagogia clínica? Bom, aí Foi assim, eu acredito que deve ter sido alguma experiência como professora que despertou essa sua vontade, né? excelente, excelente. Aí você já traz o meu lado mãe, né, Pri? Porque eu tenho um filho, caçula, de 7 anos, e ele é autista, então o laudo dele chegou aos 10 meses de vida, e eu tive que começar a procurar profissionais, tive que começar a procurar terapeutas ocupacionais, psicólogos, e nessa procura eu comecei a perceber que nós tínhamos uma carência mesmo. Foi difícil achar profissionais que pudessem atender o meu filho. E aí, dessa minha vivência, do meu maternar de uma criança autista, foi que eu fiz a especialização, as duas, em psico e É neuro, neuro. exatamente. E comecei a trabalhar na clínica, hoje eu tenho a Superar, e a Superar, ela trabalha não só com crianças que tenham algum déficit em habilidades para aprendizagem, como transtornos também, transtornos do neurodesenvolvimento e transtornos também de aprendizagem. Então, minha história começou aí. E quais os desafios que você enfrentou nesse início aí, nessa caminhada? Olha, as crianças que chegam até mim, elas são crianças que têm, igual eu citei, né? Ou ela tem um transtorno do neurodesenvolvimento, ela nasceu com ele, ou ela Sim. tem um transtorno de aprendizagem porque a escola chamou, e a partir daí os pais procuram a gente como profissional. Uhum. Mas eu também me especializei em altas habilidades e superdotação, porque eu tenho um filho mais velho com altas habilidades e o meu mais novo é superdotado. Então, o desafio veio daí, dessa procura realmente, porque nós sabemos que as escolas não estão preparadas, Não está. não estão. As escolas não estão preparadas para atender essas crianças. Então, o desafio, ele vem daí. Ele vem de atender a criança, mas ele vem também da visita à escola, do preparo da escola, né? E hoje é muito importante que aqui nós não estamos com julgamento de valor e não vamos culpabilizar ninguém, nem Sim. professor, nem escola, mas nós precisamos entender que o papel do psicopedagogo, quando a criança tem um transtorno ou quando ela tem uma dificuldade de aprendizagem, assim que surge, o nosso papel é muito importante, porque
quem está assistindo a gente agora, ou mãe, ou quer entender, tá, mas e qual é a diferença, por exemplo, de uma aula de reforço para uma psicopedagoga, Sim. né? Então, quando a criança apresenta uma dificuldade, no mínimo sinal, apresentou, essa dificuldade ela tem que ser investigada. Por que meu filho não acompanha os demais? Por que a escola está me chamando? Então, a aula de reforço, ela trata ali o sintoma. Uhum. Ok, então ele não conseguiu aprender divisão, ele não conseguiu aprender multiplicação, ou então ele não forma frase, ou ele ainda não aprendeu a ler, mas e a causa? Nós, psicopedagogos, estamos atrás dessa causa. Somos nós que aplicamos os testes, aplicamos as escalas, Uhum. e nós vamos identificar qual é a causa. Por que essa criança não está aprendendo? Entendi. Exatamente. Então, o nosso desafio é esse. Lá na clínica, por exemplo, nós não temos acesso a caderno da escola ou a conteúdo escolar. Nós vamos trabalhar em cima da causa. É memória? É Uhum. concentração? É atenção? É função executiva? É função cognitiva? Por que essa criança não aprende? Esse é o papel do psicopedagogo. E o desafio é grande. O desafio é grande porque a infância, Pri, ela não espera. Hum. A infância, ao menor sinal, a gente precisa investigar. Sim. A gente precisa investigar porque nós temos a neuroplasticidade. Temos na vida adulta também, Sim. né? Mas a gente entende que a criança, quando ela passa por dificuldades, ela se percebe. A criança de 7, de 6 anos, ela percebe que ela não pertence à maioria. Ela vê o coleguinha lendo, ela vê o coleguinha formando a frase. Quando a gente está lá, que letra começa essa palavra? E ela nunca responde, Entendi. e ela nunca está junto. Então, a autoestima da criança também com transtorno, o pai tem que levar isso em consideração. E quando a gente fala em aprendizagem, a gente fala de vínculo, de pertencimento. Se ela não pertence, se ela não tem vínculo, a autoestima dela fica baixa. E aí fica muito mais difícil para ela aprender. Então, para os pais e para as mamães que estão ouvindo a gente, ao menor sinal, procure uma psicopedagoga. Vamos investigar. Se a escola te chamou, dê ouvidos à escola. Uhum. Eu não sei, Pri, você, mas eu tenho 2 filhos. Eu não passo 5 horas com meu filho. Não, a gente não passa. A professora passa. A professora passa 5 horas, nós passamos 5 horas. Então, quando a gente observa aquela criança, que ela não está dentro dos marcos do desenvolvimento para a idade, Sim. que ela não acompanha os demais, porque a gente compara a criança com os demais, mas a gente compara ela com ela mesma. Sim. Então, poxa, se ela não acompanha e a professora te chama, vamos dar ouvido à professora. Vamos investigar. Nós não vamos dizer se precisa ou não tomar remédio. Nós não vamos sugerir um diagnóstico, nós não estamos na escola para isso. Mas a gente vai sugerir, procure uma ajuda Vão, especializada. vão sugerir o encaminhamento. Vamos Vão encaminhar, encaminhar, né? exatamente. E aí, Daniele, depois que encaminha, cheguei com laudo na escola do meu filho, o que o psicopedagogo faz? A gente atende a criança na clínica e a gente também está junto com a escola. Somos nós que vamos conferir o PEI, o Plano Educacional Individualizado. Essa criança tem direito, né? Uhum. E as escolas fazem vista grossa, fazem ali uma adequaçãozinha, muda uma letra da prova, diminui um texto, mas não é um PEI completo. Nós vamos lá cobrar. Nós estamos fazendo o atendimento daquela criança. Então, nós temos a capacidade de saber quais são as adequações que ela precisa. E ela está recebendo essa adequação? Então, o psicopedagogo, ele é clínica, mas ele também é escola, né? E lá na clínica, além da clínica e da escola, eu também faço a parte parental. Ninguém gesta um filho com transtorno. A Sim. gente gesta uma maternidade perfeita, uma criança perfeita. E quando a escola chama a gente e a gente vê que o nosso filho não aprende, a minha parte também parental é explicar para o pai. E eu faço isso, Pri, de maneira primorosa, porque eu vivo a maternidade Sim. atípica, né? Então, eu vivo o transtorno dentro da minha casa. Complicado. Então, eu sei o que eu vivo, eu sei o que Você eu sabe o que passo, aquela mãe está eu passando sei o ali. que ela passa. E aí, eu trago para ela essa luz, né? A gente vai caminhar junto. Então, não tem receita de bolo. Cada transtorno, ele se manifesta de maneira diferente, mas a gente tem a nossa vivência, a minha experiência. E eu posso ajudar essa mãe com essa experiência, né? Para que essa família toda esteja engajada. E, na verdade, a gente só pensa na criança. Uhum. A gente pensa no desenvolvimento da criança. A gente, ó, é porque eu sou apaixonada, né? Eu sou apaixonada pela infância, eu sou Sim. apaixonada pela educação, eu sou apaixonada pela oportunidade de equidade que essa criança com transtorno, com dificuldade de aprendizagem precisa ter, Priscila. Ela precisa ter. E é tão importante isso de você ter um apoio fora a escola.
A gente sabe, as escolas não estão preparadas. Esses dias eu estava até conversando, que eu acredito que dentro de um contexto da educação infantil, talvez do Fundamental 1, Uhum. talvez até aqui, a nível de Brasília, o governo esteja melhor preparado para receber essas crianças do que A rede a particular. rede particular, Sim. Na sabe? verdade, nós estamos essa sua visão, ela é uma visão, assim, Brasil mesmo. A rede Uhum. pública, nós estamos mais preparados para receber Do criança do que a que rede particular. particular. Sim, nós estamos mais preparados. Ainda estamos muito longe, muito Uhum. longe. Nós que estamos dentro da sala de aula, a gente tem essa consciência de que nós estamos muito longe ainda. Mas se nós formos comparar, estamos muito mais Uhum. preparados. Temos sala de recurso, temos profissionais mais especializados, né? Até mesmo porque, Pri, a especialização custa caro. E o que eu acho muito importante é a redução do número de alunos por turma. Porque como é que você vai ambientar aquela criança com 30 do lado, com 28 do lado? É, então. Mas Não sei, hoje, não sei, essa é a minha essa visão é a sua fora. visão, deveria, né? Deveria. Porque quando Aham, a gente pensa na escola particular, a gente pensa numa matrícula e são muitos alunos por aham, sala. Mas a rede pública não está muito diferente, não. Nós temos muitas crianças, poucas escolas, escolas. poucos professores, né? Então a gente precisa de um investimento maior para ter realmente essa Uhum, redução. uhum. Nós precisamos, ainda estamos bem longe. Eu vivi com a minha filha, ela com o PEI dela, com tudo, com déficit, só puro déficit de atenção, só isso. Então ela precisava fazer a prova fora, porque qualquer coisa distraía ela. Uhum. Quando era mais nova, hoje a gente já trabalhou bastante, hoje ela já faz prova. Mas aí ela falou assim: mamãe, você sabe que eles pegam todos os alunos que têm direito a fazer prova fora e põe no mesmo lugar? Aí eu falei: não, É uma sala fora da sala. não. Você está numa sala de novo. Te tira de uma e te coloca na É. outra. Com o agravante de terem os ledores para Uhum. alguns alunos. Uhum. Aí eu falei: pronto, te põe com você com O déficit de ambiente fica pior atenção, do que o que ela do que do dentro que da ela. sala de aula que é silencioso, exatamente. Talvez se ela precisasse de um edor, seria um só para ela, e não Sim, ter que escutar vários, ter que né. escutar ledor dos É, outros. mas aí a gente, quando a gente visita a escola, tudo isso a gente traz, né, Pri. Sim. A gente traz, a gente conversa, nós buscamos as melhores adequações, as melhores maneiras. Temos Uhum. escolas particulares que estão super engajadas e temos escolas que estão caminhando ainda. Então, por isso que é importante quando a criança tem uma dificuldade de aprendizagem ou um transtorno, que um psicopedagogo especializado seja realmente ali junto com a família e tenha realmente que junto com a escola, eh, nesse campo de batalha, porque é um campo de batalha, Sim. né? É a gente com as nossas sugestões, a escola com as limitações dela, para que a gente tenha sempre o melhor resultado pensando na criança. Uhum. Não é algo simples, né? Porque a gente sabe que a educação do nosso país, se a gente for aqui, vai dar realmente muito tempo para a gente falar sobre ela. Mas a gente busca sempre a melhor. Sim. Esse acordo entre família, escola, Cola. para beneficiar sempre a criança. Uhum. O nosso objetivo é esse. E as expectativas que você tinha lá no início, elas permanecem as mesmas até hoje? Nossa, Pri. Então, eu acho que eu tenho fé de que as coisas vão melhorar, os professores estão mais capacitados, nós temos mais instrumentos de avaliação. Então, se você pergunta assim para mim, Daniele, você acha que hoje tem mais crianças com transtorno do que antigamente? Eu não acho, não acho. Na nossa época escolar tinham também essas crianças, Uhum. só que elas não eram diagnosticadas. Então a gente tinha aquele menino que batia em todo mundo, puxava o cabelo, Sim. chutava. Hoje ele é um TOD. Hoje nós sabemos que ele tem um transtorno opositor desafiador. Nós tínhamos aquela menininha que vivia no mundo da lua. Hoje a gente sabe que ela é uma menina com TDAH, com um fator predominantemente desatento. Então hoje, Pri, a gente dá nome às coisas. E antes as Que não coisas não fazia. tinham nome, né? Então, sim, temos fatores ambientais, temos fatores genéticos, temos fatores hereditários, mas hoje nós conseguimos mensurar esses fatores porque hoje nós temos mais campos de pesquisa, temos mais pessoas dedicadas e temos mais instrumentos, padrão ouro, para a gente poder diagnosticar essas crianças. Agora, sim, a minha expectativa é o que eu te falo, eu tenho fé de que as coisas melhorem. Mas quando eu comecei lá atrás, alfabetizando crianças há 27 anos, gente, eu estava no céu. Eu estava no Sim. céu. Eu estava no céu, porque primeiro que as crianças chegavam para a gente alfabetizar, elas tinham todos os preditores. Elas sabiam usar tesoura, cola, elas pulavam corda,
Elas tinham uma coordenação motora fina e grossa, muito mais apurada, e não tinha tela. Então, a minha expectativa hoje, ela esbarra nas telas. Nas telas. Nas telas. Então, o pai hoje, que tem os seus filhos, precisa realmente tomar muito cuidado com as telas. Parece muito simples, parece muito inofensivo, mas não é. Não é. Então, alfabetizar as crianças lá atrás era mais fácil do que alfabetizar as crianças hoje. Para você ter uma ideia, quando você pede para uma criança fazer um desenho com escrita espontânea hoje, eu não dou conta. Eu não sei fazer. Quem éramos nós quando a gente pegava um papel? Gente, a gente fazia um desenho colorido. Dava uma folha A4 pra gente, a nossa folha ficava cheia de desenho. Sim. Hoje é um desenho pequenininho, assim, ó. E se você não estimular, a criança não sabe nem para onde ela vai. É bem complicado. Por isso que eu falo, temos que dar atenção à infância. Porque a infância não espera. E o nosso cérebro, enquanto, né, que a gente cuida de crianças, dos nossos filhos, ele precisa ter um cérebro que ele precisa se desenvolver, Pri. Porque senão, não adianta a gente ter uma inteligência artificial se a gente não sabe como lidar com ela. Sim. Se a gente não sabe como perguntar. Se nós não temos ideias para perguntar, não vai adiantar. Então, além de muitos transtornos na escola hoje, a gente tem realmente essa falta aí de esperança por causa das telas. Então, com certeza, quando eu comecei lá atrás, a minha expectativa era muito diferente do que é hoje. Muito diferente. Então, nós mulheres não ficamos, nós estamos sobrecarregadas. Trabalhamos muito, temos muitas coisas para fazer, então a gente, às vezes, não temos uma rede de apoio, a gente faz a opção por um integral na escola, por Sim. exemplo, né? Então, e a gente vê muito pouco os nossos filhos. Então, por exemplo, os meus filhos não estudam no integral, mas assim, o integral é que faz o dever de casa. Você não sabe nem o conteúdo que seu filho está vendo, você não sabe nem a dificuldade que ele está enfrentando, você não sabe como está a letra direito, você não sabe como está a leitura, porque a gente já chega à noite, então... E você pega ele na escola. Eu vivo um pouco dessa realidade com o meu mais novo, que ele fica no integral. Aí ele já passou quase 12 horas na escola, aí você trabalhando o dia todo, aí você pega, você dá aquela olhada, você fala assim, deixa eu ver o que foi feito, Sim, mas assim, não vai com a profundidade que deveria ser. não vai, não vai. E nós precisamos ter esse tempo de qualidade com os nossos filhos, né? Porque a maternidade não é só porque eu vivo uma maternidade atípica, não. Mas para mim, mesmo lá atrás, quando eu não tinha filhos, a maternidade para mim é dever. E é um dever que precisa ser cumprido. As mães, quando sentam comigo lá na clínica, esses dias, meu marido até fez uma observação. Ele vai de vez em quando pregar uma coisinha, arrumar uma coisinha. Ele falou, amor, toda vez que eu venho aqui tem um lenço umedecido de cor diferente na sua mesa. A embalagem do lenço, Pri. Olha a percepção do meu marido. Eu falei assim, é porque eu troco o lenço. O pacote acaba, eu tenho que comprar Comprar outro. outro. Aí ele, amor, por que o pacote acaba? Porque as mães choram. As mães choram quando elas sentam lá. Porque, Pri, eu preciso trazer para a mãe que a obrigação é dela. Sim. E a gente chora. A gente chora porque dói na gente. Mas a gente precisa entender que a maternidade, Deus trouxe esse amor gigante para completar a gente, porque a carga é pesada, porque a responsabilidade é pesada. E hoje eu tenho 2 filhos pequenos. Então eu quero lá na frente olhar para trás e falar, eu posso não ter feito o impossível, mas o Mas que eu fiz estava o ao meu... melhor. Exatamente, eu fiz o meu melhor. Então, a maternidade exige isso. E outra coisa, nós que somos professores, conhecemos os pais das crianças através das crianças. Não precisa o pai ir lá na escola. Eu sei exatamente quem é a mãe, da forma como a criança chega, com o material que ela chega, com a organização que ela chega, com a limpeza do uniforme que ela chega, com o lanche que ela leva. Eu conheço o ambiente da criança pela criança e pelas histórias que ela me traz. Então, nós que temos filhos muito pequenos, precisamos vestir a roupa da maternidade. Sim. Não podemos querer viver uma vida de quem não tem filhos. Precisamos viver uma vida de quem tem filhos, né? Com as restrições que nós temos. Temos que colocar para dormir cedo, temos que cuidar da alimentação. Se tem alguma dificuldade, precisamos procurar um profissional, precisa fazer terapia. Então, a gente tem que vestir, sim, a roupa da maternidade. E quando a gente veste ela junto com o peso. Sim. Porque a gente traz um peso, né? Não precisa ser tão pesado, mas também não dá para querer também viver com uma vestimenta da maternidade leve, porque essa vestimenta não existe, né? Então, quando a gente fala de infância, de aprendizagem, quando a gente fala do papel do professor dentro da escola, por exemplo,
A escola está para educar para a cidadania. Quem ensina a amarrar o cadarço, Pri? O papai e a mamãe. Mamãe, não é escola. Né? Quem ensina a abrir o bolinho que leva, colocar o canudinho no suco se leva, é a família. A autonomia vem da família. Então, a escola está para educar para a cidadania. A educação cristã da criança, por exemplo, se ela frequenta uma catequese, ou uma igreja, um culto, ou se ela é uma criança mais educada, isso vem da escola. Uhum. Então, o pai olha para mim e fala, não está te obedecendo, né, professora? Eu falei, aqui ele não me deve obediência. Aqui ele cumpre os nossos combinados. Né, Sim. Pri? A criança obedece pai e mãe. É isso que a gente tem que ter como conceito. Na escola nós temos combinados. Eu combino com você, Assim, você combina eu comigo. falo muito que a escola tem as regras, e aí você tem que Exatamente. seguir É uma aquelas mini regras da sociedade ali, escola, né? sim. E aí o pai fala, mas não está te obedecendo. Mas a questão não é essa. Ali ele cumpre ou não os nossos combinados. A obediência mesmo, ela vem do núcleo familiar, né? Ela vem do núcleo familiar. Eita. Isso é É profundo, não é? profundo, É profundo. mas é isso É necessário, mesmo. assim, às vezes o óbvio precisa ser dito, porque eu não quero que me chamem na escola para falar sobre o mau comportamento do meu filho, ou notas muito baixas, ou que ele teve um comportamento que ali dentro da escola não é socialmente aceito, né? O pai não gosta de ser chamado, Ah, ninguém a gosta. a minha mãe foi professora, de fez magistério lá em 1970 e alguma coisa, e deu aula no estado de Minas durante 30 e poucos Olha anos. isso. Porque ela fez o 25 do Sim, magistério, só que não tinha idade. precisava Aí completar. precisou completar, chegou a 32. E ela fala que o final da carreira dela foi muito sofrido, porque ela notou essa mudança. E olha que quando ela aposentou, não tinha esse boom de rede social, não. Não Imagina, tinha, não tinha. imagina agora. Não tinha telas quando ela aposentou. Mas já tinha essa mudança de comportamento em termos de dinâmica familiar. Dos pais irem cobrar deles coisas que não tinham que cobrar. Exatamente. Funções da escola que não são da escola. Uhum. E ela falava assim: "Cara, eu lembro dela falando assim: "Eu não tenho mais autonomia dentro da minha sala de aula". Que você não pode nem mais, assim, você não pode chamar atenção, determinada coisa você não pode falar, que a criança chega em casa, fala para o pai já vem na direção, já acaba com o professor. É. Nós temos conceitos que deveriam ser, né, inegociáveis. Então, na época que os nossos pais nos criaram, nós tínhamos minha mãe mesmo falava: "Eu não quero ouvir nem elogio de vocês na sala dos professores", porque nós estudávamos ali na escola que ela dava aula. Sim, Nem elogio. "Eu quero que vocês passem aqui, ó, despercebido, eu não quero escutar nada". Ou seja, ela não queria nenhum tipo de reclamação, não queria que nada. sim. Nós não entrávamos na sala dela ou na sala dos professores enquanto nós estávamos ali na escola. Uhum. Então, são conceitos realmente que nós temos que voltar e repensar, de como nós estamos criando os nossos filhos. Não há uma perfeição, Pri, não há. Mas nós temos que ter uma presença e nós temos que entender, por exemplo, o valor que a criança precisa dar para o professor. Né? Às vezes o pai fala mal do professor na frente da criança, né? Então, ali na escola são 30, são 27, então são 27 famílias, não são 27 crianças, né? Ali nós temos universos familiares muito distintos e precisamos ter esse cuidado, porque a criança vem junto com a família dela, ela não está ali sozinha. Então, hoje, dentro da sala de aula, eu acho que dá para perceber que eu respiro esse amor. Eu estou dentro da sala de aula, eu nunca assumi outra função, tenho 27 anos alfabetizando crianças no chão Já. da sala de aula. Então, eu faço isso de uma maneira maravilhosa, com meu pé nas costas. Eu entendo desse processo. Só que cada dia está mais difícil, Sim. muito mais difícil. Quem agora, né, por exemplo, quem a gente vê todos os professores novos que vão chegando, que têm as suas ideias, são muito diferentes dos conceitos que eu tenho. Eu imagino. Da maneira como eu aprendi a dar aula, de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já lidei com o pai, de tudo que eu já vi dentro da sala de aula. Uhum. Então, a gente não fala só de rede particular e pública, a gente fala de De escola, da escola. instituição escola. Então, nós precisamos pensar mesmo. Eu, como professora, eu tenho mesmo, eu defendo essa causa da família, de que é importante a família estar presente, porque a escola educa para a cidadania, mais nada.
Não adianta nós querermos atribuir função à escola que a escola não tem. Tem. Ainda mais se a criança for atípica. Ainda mais se a criança for atípica, porque muitos professores não têm o preparo. Eu tenho preparo, mas o meu preparo veio depois que o meu filho recebeu o diagnóstico. Eu lá atrás já alfabetizei muitas crianças autistas, porque, né, criança para mim é criança. Então, quando nós estávamos, eu lembro perfeitamente, em conselhos de classe, ah, não, mas ele tem 9 anos, ele não foi alfabetizado ainda. Aí a professora do terceiro ano falava, não, na minha sala não dá, na minha sala não cabe. Porque se ele tinha 9 anos, era mais ou menos uma idade entre o terceiro Aham, ano. Não, na minha sim. sala não dá, na minha sala não cabe. Eu falava, gente, na minha cabe. Vamos pegar na hora que ele chegar, que o alerta está mais baixo, ele está mais calmo, vamos colocar na minha sala de primeiro ano, e aí eu vou alfabetizar. Depois do horário do recreio, aí ele vai para a sala dele. Quantas crianças autistas eu alfabetizei? Só que eu alfabetizei dentro das minhas possibilidades, do que eu sabia Sim, ali. Depois que eu fechei o diagnóstico do meu filho, aí, Pri, sua aí visão mudou completamente. Aí mudou completamente. Aí eu respiro o autismo, eu respiro autohabilidades, eu respiro superdotação, que são duas coisas diferentes, né? A gente veio com a tradução achando que é tudo a mesma coisa, mas não Uhum. é. E aí eu respiro isso. Então, hoje, 5 horas com uma criança, eu não tenho uma antena para dar laudo para ninguém. Mas se eu chamo o pai, dificilmente eu erro. Porque eu tenho todas as observações, todos os comportamentos que aquela criança tem comigo na sala de aula, eu coloco no relatório. Quando chega no neuropediatra, ele fala: Meu Deus, aqui é a criança. É isso aqui. Ó. Aí traz a anamnese familiar, traz o histórico escolar, a gente fecha um diagnóstico. Lógico. Exatamente. Então, o pai não tem que perceber de maneira muito clara um transtorno. Porque o pai é só pai. Agora, claro, se tem uma ausência da fala, né, Sim, é algo muito 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 característico, né? característico, aí sim. Mas, normalmente, 4, 5, 6 anos é a escola que chama. A gente é o reloginho. É. Então, quando a gente começa a comparar, que ele começa a apresentar dificuldades, comportamentos muito característicos de determinados transtornos, a gente chama a família e sugere uma investigação. Então, eu de verdade, eu defendo a educação, eu defendo o professor, eu acho que nós somos a categoria, eu acho não, tenho certeza que mais adoece, nós somos a categoria mais adoecida, Uhum. mas eu ainda sou daquela parte que ama o que faz, que eu acredito muito na educação. Eu acredito que todas as crianças têm a oportunidade de. Eu falo para as minhas crianças que eles podem ser o que eles quiserem. O que eles quiserem. Eu não crio meu filho para prestar um concurso público ou para ser um médico. Eu falo, filho, você vai ser o que você Quiser. quiser, Desde que você seja desde que feliz. você seja feliz, entendeu? Então, se eu trago essa base para ele, se eu invisto na educação dele, se eu estou ali junto com ele, Pri, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Agora, nós temos que desmistificar isso de que a escola tem a obrigação de fazer todos os papéis, Sim. porque nós não temos nem obrigação e nem as condições, né? O que é mais importante falar Uhum. sobre as nossas condições, Sim. tanto da escola pública quanto da escola particular. Então, todas essas dificuldades que você enfrentou ao longo da carreira, ela moldou a maneira que você aborda tanto a criança quanto as famílias. Com certeza, com certeza. Tudo que eu passei, tudo que eu observei, e mais, eu te digo, né? Tudo que eu estudei. Então, toda a minha capacitação, tudo que eu estudei, tudo que eu ainda estudo hoje, é isso que vai realmente moldando e me preparando e me fazendo melhor, né? Porque, ó, eu tenho um filho de 9 e um filho de 7. Eu sempre fui muito elogiada pela profissional que eu sou. Mas depois que eu fui mãe, eu acho que eu fiquei melhor. Melhor. Quem passou por mim antes da maternidade, as minhas crianças, pegaram realmente o meu melhor. Mas depois da maternidade, Pri, eu sou outra pessoa. Outra. E depois que eu diagnostiquei meu filho, então, o mundo, eu vejo o mundo de uma maneira muito diferente. Quem me acompanha Uhum. pelas redes sociais, o Luiz Felipe está sempre estampado lá, mas ele está estampado porque eu gosto de colocar o Luiz lá para que todo mundo saiba que se a gente investir na criança, ela vai se desenvolver. E ela é capaz de desenvolver todo o potencial dela, ela é capaz de ser uma criança feliz, ela é capaz de aprender. Então, Sim. o Luiz é um menino extremamente inteligente, ele é engraçado, então ele tá sempre ali, ele tá sempre nas minhas redes sociais, que é para quando a mãe vem falar, nossa, eu Seu tenho um garoto filho, propaganda. o meu garoto propaganda, e o Luiz é. Então, é isso, é para quando olhar para ele e falar, poxa, ele é autista, ele, né, uma criança, dentro desse quadro, ter evoluído, quanto o Luiz evoluiu, eu não sabia nem se ele ia falar, Pri. Eu vi ele com 10 meses.
né? A doutora Ellen Siqueira, que é a neuropediatra dele, falou: Daniele, nós não sabemos nem se ele vai falar. Então, ali eu tirei uma força que eu nem sei te dizer de onde. E qual que foi o indício dele ali com 10 meses para ter esse diagnóstico? Luiz, Precoce, né? precoce. Luiz Felipe tem estereotipias motoras, os flaps, até hoje, que é algo bem sensorial dele, Aham. mas ele não tinha muita intenção, nem comunicativa e nem ao brincar, por exemplo. Então, tinha um irmão, mas ele não buscava o irmão, preferia brincar sozinho, enfileirava brinquedos, com estereotipias motoras, atraso na fala. Tá. Aí eu fui só juntando. Mas também não foi fácil, Sim. porque meu marido falava que eu estava doida, que eu enxergava coisa onde não Tá tinha. vendo? Minha irmã, minha mãe, não, Daniele, você vive nesse ambiente, não, não, vamos esperar um pouco. Não esperei, Pri, eu fui sozinha. Procurei a doutora, fui, lá recebemos o diagnóstico e de lá saí com os encaminhamentos e até hoje eu não parei mais. Então, Uhum. o Luiz tem indícios, né, mesmo assim, a própria equipe que atende ele falou, Daniele, a superdotação dele engoliu o TA dele. Então, o TA dele hoje é uma formiga perto da superdotação. Porque nós não temos pré-almoço grátis. Se uma criança é superdotada, ou se ela tem altas habilidades, o cérebro dela vai faltar em outra parte. Sim. Então, ela vai precisar também de terapias, ela vai precisar também de um acompanhamento. E outra coisa, quem é altas habilidades e quem é superdotado não é bom em tudo. Hoje a gente já estuda e hoje a gente já Sim. sabe. A gente achava que era aquela criança, né? Criança. E nós sabemos que não é. Então, principalmente, o social da criança com altas habilidades, da criança superdotada, ele é muito prejudicado. Então, ela tem essa inabilidade social. Então, precisa de um apoio, precisa de alguém para dar um suporte. Então, o diagnóstico do Luiz veio dessa percepção desses sintomas. Então, veio com 10 meses, mas hoje a gente tem criança com 4 anos, com 5 anos, que o pai vê, Pri. O pai vê, a mãe vê. Ah, não, mas vai passar. É filho único. Ah, não, fica muito com a avó. Ou passa um dia Aham. na escola. Então, o pai tem sempre uma justificativa para aquilo que ele viu, Aqui. porque ele não quer aceitar. Porque ninguém gesta um transtorno, né? Então, por isso que é tão importante a fala da escola. A escola chamou, não contesta. Só procura uma avaliação. Pode ser que eu não tenha nada, pode. Então, não espera o tempo. Não espera, porque tempo é cérebro. A gente não pode esperar. Sim. Então, a escola chamou, investiga. Não fica chateado com a professora, com a coordenadora, com a supervisora. Só pega na mãozinha do seu filho e Filho e leva. leva. Investiga. Porque se você encontrar, quanto antes você começar com as intervenções, mais rápido essa criança vai embora. Mais rápido ela vai se desenvolver, não vai afetar tanto a autoestima dela. Então, por isso que eu volto no meu papel de psicopedagoga, da gente cuidar da criança e as nossas intervenções são baseadas na causa e não no sintoma. Uhum. Então, se o seu filho apresenta dificuldade de aprendizagem, pode ser que um reforço resolva? Pode. E se resolver, resolve. A gente não tem aí uma dificuldade persistente. Então, o reforço resolve aquilo ali. Mas se a dificuldade persistir, aí a gente precisa de um psicopedagogo, de um neuropsicopedagogo, para a gente Uhum. tratar essa causa e não o sintoma. E como a Dani, mãe, pedagoga, equilibra toda essa rotina? Então, já Quais são os deu desafios? para perceber que eu sou um vulcão, né? Assim, todo mundo, eu escuto muito, Daniele, como é que você dá conta? Quantas horas tem seu dia? Eu canso também. Eu fico cansada também. Eu tenho as minhas frustrações. Poxa, eu poderia ter feito, poderia ter me dedicado mais. Mas, Pri, eu tenho, né, valores inegociáveis. A minha família, primeiro, a minha saúde e depois o meu trabalho. Então, eu trabalho de maneira primorosa, o meu trabalho é muito bem feito, mas eu acho que quando a gente tem uma família e quando a gente tem filhos, a gente precisa realmente tirar esse fôlego e se Uhum. dedicar mesmo, né? Eu escuto muito, e quase todos os dias, como é que você dá conta? O tanto de coisa que você faz, Dani. Sim. Né? Eu escuto das mães na clínica, eu escuto das mães na escola, mas a gente, é o que eu falei, a gente veste a nossa roupinha de mãe, faz o nosso papel, dá o nosso melhor. A gente precisa dar atenção para os nossos filhos para perceber as características que cada um tem, ainda mais se a gente tem mais que um filho, né? Cada filho é um É universo, é diferente. diferente. Então, é dar atenção para aquele que está precisando mais naquele momento. Ok, dê atenção, esse aqui está precisando, agora eu vou dar para esse. E a gente realmente se dedicar, porque a maternidade é dedicação, a maternidade é compromisso, a gente tem que se perceber,
tá muito cansada, tá sem paciência, o que que eu posso fazer para melhorar? Uhum. A maternidade não pode ser, assim, só uma obrigação dura, sabe, a Sim. maternidade tem que ser uma maternidade, assim, não é leve, porque eu não acho que maternidade é leve não, mas ela tem que ser um prazer. Nós temos que viver com os nossos filhos, assim, abaixo de um prazer, sabe, a gente tem que ter aquela satisfação de deitar e falar: "Poxa, hoje eu fiz, nossa, que bom que aquela nota da prova melhorou, porque eu ajudei, ou porque eu estive presente, ou porque aquela ansiedade está menor". Então, eu dou conta sim, eu dou conta porque eu enxergo que os meus filhos, nesse momento que eles são muito pequenos, eles são, assim, a minha prioridade. Então, Uhum. desde muito cedo, né, eu entendi que a maternidade, eu acho que é porque eu vivo dentro da escola, convivo com famílias e com crianças, a gente precisa, de um olhar para a infância. Primeira e segunda infância. 11 anos acabou a infância, Pri, 11 anos, acabou. Não temos mais criança dentro de casa. Aí vemos para a fase da adolescência. Certo. A criança cresce. Se a gente não tem um alicerce forte, se a nossa infância não foi construída, Muda. esse adolescente ele Ali vai ele se crescer cheio de perde. lacuna, cheio de lacuna. E quando a gente fala, por exemplo, da nossa vida profissional, o que é uma graduação e o que é uma pós-graduação, eu comparo com isso. A nossa infância é a nossa graduação Graduação. e a nossa pós-graduação é a nossa adolescência e a nossa vida adulta. Então a gente só vai entender o conteúdo da pós se a gente fizer uma graduação. Então, a nossa infância é o nosso alicerce. É ali que a gente vai construir o caráter do nosso Uhum. filho, vai fazer com que ele cresça esperto, fazer com que ele cresça um menino empático, que respeite as pessoas. Então, o nosso alicerce é na infância. É muito importante. Deixa eu tomar esse cuidado. Toma esse cuidado. E como que você foi, driblando aí esses desafios para construir a sua carreira, tendo que cuidar da maternidade? E que conselho você deixaria para as mães? Então, a minha vida profissional sempre foi muito pautada na minha sede de aprender, eu sempre gostei muito de estudar. Depois que o Luiz recebeu o diagnóstico, aí eu tive esse direcionamento, né, entre transtornos e altas habilidades e superdotação nessa condição, mas o que eu posso dizer é o seguinte: a gente cuida da gente, mas a gente não pode parar, nem diante de um diagnóstico, nem diante de um laudo, nem diante de uma adversidade. Eu cuido da minha fé, eu sou uma pessoa cristã, então eu cuido da minha fé. E eu peço sempre para Deus que renove as minhas forças, que me traga sempre uma visão, para que eu tenha um conhecimento maior, para que eu possa educar os meus filhos. Então, eu acho que a gente pode e a gente deve ser múltiplo, sabe? A gente pode performar no trabalho, ouvir elogios, de você ver o seu resultado. E a gente pode performar também como mãe, como ser humano, de criar os nossos filhos e ver os nossos filhos grandes. Eu oro muito a Deus que Ele me deixe ver os meus netos, porque o meu plantio é esse, né, para que a minha colheita venha farta. Sim, Então, quando você que fala muito com mulheres aqui, nós temos a capacidade de ser multi, e nós podemos ser boas, excepcionais no em multi, tudo que a gente em quiser. tudo que a gente quiser. Exatamente. Então é isso que eu falo. Eu falo, busque forças, tenha força de vontade, para que você possa ser multi e desempenhar um papel primoroso em tudo que você fizer. Porque ouvir elogio é tão bom, não é? É bom Maravilhoso. demais quando a gente ouve elogio no nosso trabalho, no nosso maternar, dos nossos amigos, da nossa família. Daniela, você é uma mãe excepcional. Eu escuto muito isso, né? Admiro muito você, eu aprendo muito com você. Então, é a gente juntar mesmo, né? Nem sempre nós somos inteiras, É. é juntar os nossos E pedacinhos é e bom a gente ouvir também, pessoas falando dos nossos filhos, né. sim, Ontem minha filha voltou de uma viagem pedagógica da escola, e aí ela desceu do ônibus, aí uma monitora da empresa que levou, falou assim: "Nossa, ela é uma graça, ah, parabéns pela criação dela". o coração fica que não Aí eu cabe, falei: "Gente", aí eu não é? abracei ela, assim, falei: "Ai, você é fofa Não é? demais". Pronto, o elogio veio para ela, mas coube em você, porque ela é fruto do que você faz. E foi a frase, assim, "parabéns pela criação dela". Tá vendo? Aí eu falei assim: "Não, então quer dizer que durante essa viagem, esses 3 dias de viagem, ela se portou como foi educada, Pronto, né". pronto. É isso. O nosso pagamento é esse. Né? E se você tem uma menina da idade que você tem hoje, escuta um elogio desse, seu dever de casa foi muito bem Sim, feito.
né? O alicerce dela tá feito. Porque aí é o que você falou, já saiu daquela infância e tá ali na adolescência, que é quando a Começando a gente adolescência. vê se o que foi feito tá Pronto, repercutindo. pronto. Caminho certo. Parabéns. É isso. Dani, e deixa uma mensagem de inspiração para nossas borboletas que são mães, uma mensagem de força. Eu vou falar do diagnóstico. O diagnóstico não é fim, não se extingue em si mesmo. Então, um diagnóstico para a sua vida, um diagnóstico para a vida do seu filho. Tudo é possível. A gente tem um diagnóstico, tem um CID, é um pedaço de papel, mas ali é para a gente dar um nome, para que a gente possa buscar as adequações e o tratamento ideal para que a gente possa viver de uma maneira melhor, com mais qualidade de vida e entendendo melhor aquele transtorno. Que esse diagnóstico não é definitivo Não. e não é uma sentença, né? Não é fim, não é fim. O diagnóstico não é fim. O diagnóstico serve para dar nome àquilo, para que a gente possa buscar estratégias, pessoas, conhecimento, se capacitar. A gente precisa também se tornar especialistas dos nossos filhos, Sim. típicos ou atípicos. Então, a mensagem que eu passo é essa da minha maternidade atípica, de que tudo é possível, de que os nossos filhos podem se desenvolver sim, como as demais crianças, e te digo mais. Meu Luiz, quando eu olho para ele, ele tem uma evolução tão fantástica que eu acho que ele se sobrepõe a tantas outras crianças pelo tempo de terapia que ele teve, as intervenções que ele teve. Então, a criança atípica, ela pode, inclusive, ir além de uma típica. Então, é acreditar nos nossos filhos típicos e atípicos. Maravilha. E onde nós te encontramos? Nas redes sociais. Nas redes sociais, daniele.neuropp. Então, esse é o meu Instagram. E tem também o Instagram da clínica, que é superar.crescer. Então, estamos lá. Quem quiser conhecer Luiz Felipe também pode ir lá, se divertir. E só para deixar um recadinho rapidinho, que a psicopedagogia, quando a gente precisa realmente procurar um profissional, que ele seja um professor, que ele seja um psicopedagogo, porque tem muito psicopedagogo que não é professor. Então, só para que o pai entenda que a educação, a alfabetização, ela precisa de um processo. E a gente entende o processo quando a gente vive o processo. Então, para a gente ser psicopedagogo, não precisa ser pedagogo. É uma especialização à parte. Só que quando você for procurar, você procure um psicopedagogo que é professor. Porque ele entende do processo da educação, ele entende do processo da alfabetização, ele entende do processo do aprender. Então, só para deixar essa última dica aqui, porque você começou, né, falando que, né, assim, neuropsicopedagoga, mas nós precisamos entender que para ser psicopedagogo, importante que ele seja, antes de tudo, professor. Tá bom? Maravilhoso. Dani, muito obrigada pela sua vinda aqui, por ter aceitado o convite. É um assunto super extenso e muito importante nos dias atuais. Eu acho, a gente não conversou nem metade do que eu queria conversar com você, então, assim, vamos ter mais momentos aqui para a gente continuar desenvolvendo esse assunto. Então, já fica o convite para uma próxima. Volto Retorno sempre que aqui chamar. pra gente Sou eu quem continuar agradece. Sou eu quem falando agradece. nisso. Parece tudo muito simples, mas quando a gente vai tirando os pedacinhos, É muita a gente vê que é coisa. muita coisa, é muito amplo. São muitas crianças em diferentes condições, Pri, né? Então, é importante que a gente fale disso também para munir o pai, trazer conhecimento para o pai, saber o que ele cobra, o que ele não cobra, né? E saber também o que ele pode fazer enquanto pai. Não se assuste com aquele laudo. Não se assuste. A gente fica muito assustado, um universo que a gente não conhece, mas quando a alma volta para o corpo, aí a gente consegue trilhar um caminho. Muito obrigada, sou eu quem agradece. Obrigada de coração. E borboletas, chegamos ao final de mais esse episódio. Que para as borboletas que são mães e para as futuras mamães, muito interessante. Muita informação sobre como a gente pode cuidar melhor das nossas crianças aí na fase pré-escolar, na idade escolar. Muito, muito, muito bom. E como sempre, me sigam lá no Instagram, @DRA, Priscila Paz de Ouro, com muitas informações sobre saúde bucal. Até o próximo episódio.